Hoje, dia 2 de agosto, o Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida do mundo, está valendo exatamente 2.700 dólares americanos. Isso me faz repensar as minhas opiniões antigas sobre a moeda? Bastante. Primeiro, uma linha de história. Em 2009, alguém chamado Satoshi Nakamoto, que até hoje não se sabe exatamente se é uma pessoa, se é um pseudônimo, se é um grupo, essa entidade, vamos dizer, publicou um paper na internet sobre Bitcoin. A ideia era uma moeda descentralizada, uma moeda virtual, uma criptomoeda que podia ser gerada pelos próprios usuários, mas que você não pode simplesmente gerar aleatoriamente. Tem todo um processo matemático, o seu computador tem que estar trabalhando para gerar essas moedas, basicamente. Eu sei que eu estou passando uma pincelada super por cima, mas o que você precisa saber é uma moeda virtual que não existe de verdade, não é emitida por nenhum banco central de nenhum país, não tem um órgão que controla isso, e que computadores numa grande rede distribuída chamada blockchain geram e verificam as transações feitas com essa moeda. É basicamente isso. No ano seguinte, essa pessoa liberou um programa que permite às pessoas gerar e usar bitcoins. Eu ouvi falar de Bitcoin pela primeira vez mais ou menos nessa época. Eu acessava um fórum chamado Something Awful e imediatamente quem mais deu atenção a esse projeto foi a comunidade anarcocapitalista. As pessoas que odeiam o governo por um motivo ou outro, odeiam a influência que o governo tem na economia. Eles viram numa moeda completamente descentralizada, sem que nenhum órgão estatal pudesse controlá-la, uma forma maior de liberdade econômica. Existe muita, como todo subgrupo, existe muita gente maluca e geralmente as pessoas mais malucas, talvez mais visionárias, são quem realmente adotam uma ideia. E nesse grupo, nesse fórum que eu acessava, os caras conhecidos como ser mais maluquinhos da comunidade eram os defensores mais ferrenhos de Bitcoin. Talvez isso tenha me dado essa impressão negativa da moeda logo de princípio. Na época que eu ouvi falar de Bitcoin, eu lembro que eles estavam muito empolgados porque a parada estava chegando próximo de valer $1. E tinha gente investindo bastante dinheiro para comprar bitcoins. Nunca acreditei muito no valor da moeda como moeda de fato. Uma coisa que eu queria deixar clara é que eu nunca desconfiei que o Bitcoin tivesse muito potencial como commodity. E como prova disso, peraí, aguentei. Isso aqui é o meu fichário de Magic. Tem alguns milhares de dólares aqui, eu gastei anos amontoando essa coleção. Isso aqui não são todas as cartas que eu tenho, isso aqui são apenas as cartas que são boas o suficiente, algumas nem tanto, para colocar num fichário. E existe há muito tempo toda uma bolsa de valores na internet que acompanha os preços de oferta, de procura de cartas de Magic à medida que uma carta, um certo deck se torna um campeão em algum grande torneio de importância nacional. Você vê várias cartas subindo de preço, aí de repente a Wizards, que é a empresa que faz o Magic, eles banem uma certa carta ou restringem uma carta em um certo formato, aí o preço cai. Então, sim, eu estou perfeitamente acostumado a tratar uma coisa que a maioria das pessoas considera uma piada como um commodity. Caralho. Por coincidência, uma das maiores exchanges de Bitcoin, até ela ser hackeada e acabar ainda à falência, a MTGOX, antes do Bitcoin, a MTGOX era uma espécie de bolsa de valores de cartas de Magic. Então, como commodity, se as pessoas querem vender e algumas pessoas querem comprar, por mais ridícula que pareça a ideia, é um commodity, seja moedas virtuais, sejam cartinhas de Magic, sejam chapéus do Team Fortress 2. Eu nunca duvidei do potencial de Bitcoin como commodity, mas eu achava que essa ideia de que isso aí vai revolucionar a economia e vai derrubar o poder que o Estado exerce na economia era um pouco viajoso demais. E eu também duvidava muito que isso aí fosse valer muito dinheiro assim. Eu lembro como a comunidade foi a loucura quando o Bitcoin passou a valer $100 e hoje $2.700. Um dos maiores problemas com o Bitcoin ainda não foi exatamente resolvido, é a adoção. A maioria das pessoas normais não sabe o que é Bitcoin. Obviamente hoje é muito mais mainstream do que era, sei lá, 5, 6 anos atrás, mas no geral a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é Bitcoin. Tanto é que eu tive que explicar mais ou menos o que é, porque eu imagino que várias pessoas que acompanham o meu canal não sabem do que se trata. Ele não é super user-friendly ainda, muito provavelmente com a adesão maior das pessoas, que eu novamente não achava que ia chegar nesse nível, isso vai tender a melhorar. Não são tantos negócios que aceitam o Bitcoin, mas novamente isso tem aumentado com frequência. É meio que vem em ondas. A gente vê na internet, se você acompanha as notícias relacionadas à moeda, que faz um estardalhaço dos entusiastas quando alguma empresa passa a citar Bitcoin, e aí os críticos fazem outro estardalhaço
quando uma empresa deixa de aceitar Bitcoin porque houve um custo para implementar isso no sistema deles e aí muitas pessoas não usavam. Como a moeda tende a ser deflacionária, ao contrário de inflacionária, que acontece com moedas fiat, ou seja, moedas emitidas pelo governo, o valor da moeda tende, no longo prazo, a aumentar, a ficar cada vez mais alto. Isso é bom e ruim para a economia de quem usa a moeda. Para quem está apenas guardando, segurando suas moedas como uma forma de investimento, é excelente. Mas para pessoas que querem usar a moeda para realmente comprar bens e serviços, não há muito estímulo em vender essas moedas quando elas tendem a subir sempre. Então, a moeda inflacionária é uma bosta, os venezuelanos que o digam, né? Não que o Brasil esteja muito atrás, mas ao mesmo tempo a moeda deflacionária também não é excelente para a economia. O ideal é uma moeda estável e o Bitcoin, por enquanto, ainda não é estável. Mas eu tenho que admitir que sim, eu errei em relação ao potencial do Bitcoin. Se eu tivesse investido no Bitcoin quando ele não era nem $1, eu seria hoje um milionário, que é provavelmente o que aconteceu com o Daniel Fraga. Como vocês devem saber, o Daniel Fraga era um youtuber aqui, não sei se está vivo ainda, é um youtuber aqui do YouTube. Ele é um ferrenho proponente do anarcocapitalismo, então o Bitcoin é bem alinhado com os valores ideológicos dele. Ele foi um dos brasileiros que mais promoveu o Bitcoin no começo, né? Como vários fortes proponentes de uma ideia, ele era muito contrário a qualquer crítica à parada, o que tornava difícil discutir Bitcoin de uma forma objetiva com ele, porque ele acredita muito na tecnologia, ele tem os motivos dele. Ele virou notícia recentemente porque ele conseguiu usar Bitcoin para evadir uma ordem judicial que impunha uma multa nele caso ele deixasse vídeos em que ele criticava certos políticos no ar. Então, até onde eu sei, o Daniel Fraga tá meio que sumido, foragido da justiça, eles não conseguem alcançar o cara e não conseguem penhorar bens deles, porque ele até falou em um vídeo que ele tirou todo o dinheiro da sua conta e ele agora... Eu imagino que ele deve ser milionário nessa altura, porque isso tem, eu acho que 2 anos já, e na época o Bitcoin não valia nem $1.000. Então é aí que estamos agora. A moeda, obviamente, é muito mais longeva do que eu dei crédito inicialmente, embora não seja exatamente equilibrada. Então, eu pessoalmente, se eu tivesse Bitcoin, eu não me sentiria muito à vontade em usar o Bitcoin, porque ela é bastante especulativa, ela tende a crescer como uma moeda deflacionária. Então, eu não sei se isso, como commodity, como eu falei, como ela é obviamente excelente. Eu conheço pessoas pessoalmente que adquiriram uma pequena riqueza tendo apostado no Bitcoin no começo. Poderia ser eu, já pensou? As pessoas que me criticaram por eu criticar Bitcoin, a gente ficou meio que parcial. Talvez eles estejam um pouco mais certo do que eu, porque eles ganharam dinheiro. Então, no final das contas, quem ganha dinheiro é quem está realmente com a razão. Mas eu falei, como continuo falando, que eu não acredito tanto ainda no potencial do Bitcoin como uma moeda que realmente se use, porque ela é inerentemente instável. Cara, eu lembro que no r/Bitcoin, que é o subreddit sobre Bitcoin, sempre aconteciam esses escândalos de uma exchange foi hackeada e muitas pessoas perderam dinheiro e tal. Eles colocavam pinado no topo do fórum o número o serviço que você liga caso você esteja tendo pensamentos suicidas, porque algumas pessoas chegaram a perder muito dinheiro quando essas coisas aconteceram. De forma geral, o Bitcoin, pelo jeito, tá aí para ficar, porque $2.700 eu não acho que ele vai cair o suficiente para que a moeda simplesmente se extingua. Eu acho que Bitcoin vai fazer parte da economia mundial, já está fazendo, alguns diriam. Eu me questiono se ele terá esse potencial todo que os anarcocapitalistas veem de driblar o Estado. O Daniel Fraga, obviamente, foi bem sucedido com isso até o momento, mas nada impede que os legisladores criem regras para que cerceiem a sua liberdade de usar essa moeda fugindo das mãos estatais. Eu duvido que eles vão simplesmente abrir mão disso aí e deixar isso acontecer. Os bancos, os cartões de crédito, as instituições financeiras, algumas delas já inclusive começaram a implementar tecnologias como a da blockchain, porque ela, tirando o Bitcoin dela, a tecnologia em si, ela ainda é bastante útil no mercado financeiro. Então a gente tem várias empresas que estão experimentando com blockchain. Eu me questiono quando é que será que a gente vai ver o Bitcoin estabilizando tanto a ponto de que ele seja uma moeda bastante confiável. Porque, por exemplo, o dólar é bastante confiável, o euro mais ou menos, francos suíços são bastante confiáveis, Bitcoin não exatamente, ele é realmente um commodity especulativo no momento. Mas é isso, se você queria que eu admitisse após anos de ter criticado o Bitcoin, eu acho que as minhas críticas ainda eram válidas, mas eu obviamente errei em não ter visto o potencial que essa parada tinha de se tornar um commodity tão valioso, porque senão eu teria investido nela, obviamente. Mas o que você acha? Você é um proponente do Bitcoin? Você é um cara que realmente, como alguns colegas aqui de YouTube, como o Daniel Fraga ou o Rafael Hyde do Ideias Radicais, você acredita no potencial da parada como moeda mesmo, não apenas como commodity especulativo? Ou você acha que não? Você acha que é uma bolha que vai estourar muito em breve? Eu tô muito curioso para saber mais ou menos qual é a opinião de você. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se você é novato aqui no canal, se inscreve aí, deixa um joinha, participe da discussão nos comentários, me siga nas redes sociais, eu coloquei o link aí em tudo embaixo e a gente se vê na próxima.
Mano, eu não quero nem fazer o cálculo de quanto dinheiro eu teria feito se eu tivesse comprado Bitcoin a primeira vez que eu ouvi falar dessa merda. Toda família tem uma história de como eles chegaram bem perto de ser ricos, mas aí deu uma merda e não deu certo. Essa vai ser a minha história de como eu cheguei perto de ser rico.